Você falou da palavra, tem um trechinho que eu gosto muito, capítulo 6, versículo 12 de Coríntios. Primeiro ou segundo? Primeiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse trecho iradaço. E aí, aplicando um pouco na nossa conversa, existe muito, em algumas vertentes, essa coisa da exclusão do evangélico na sociedade. Tipo, o que pode e o que não pode. Pode ir na balada? Pode ir no bar? Tem que usar saia longa, cabelo longo? O que pode e o que não pode dentro do protestantismo, Iago? Legal. Quando a gente fala sobre costumes morais, é como a gente chama, né? Os costumes morais. Posso fazer isso, posso beber bebida alcoólica, posso ir numa balada, posso ir no futebol, posso ir no cinema, como é que é isso? Muitas vezes a religião é fruto do seu tempo, né? E acaba muitas vezes só reproduzindo certos valores mais conservadores da sociedade vigente. É importante que, como membros de igreja, como pessoas interessadas em religião, nós possamos definir a nossa ética e nossa moral na base da revelação. Parte do que eu faço no YouTube, lá no 2 Dedos de Teologia, é tentar discutir cada um desses assuntos a partir da revelação, não a partir do costume eclesiástico. Você tem igrejas que têm costumes muito bem estabelecidos. Então, na nossa igreja, a mulher não pode usar calça, só pode usar saia, não pode cortar o cabelo, você não pode fazer uma tatuagem, ou você não pode fazer nenhum consumo, mesmo que moderado, de álcool, ou ouvir uma música que não seja religiosa, ou ir pro cinema, ou ir no estádio de futebol, ou o que seja. Você vai ter uma série de costumes morais. A grande questão não é qual é o costume moral, mas qual é a base do costume moral. Se nós, como protestantes, somos pessoas que acreditamos na palavra como a fonte da revelação de Deus, então o meu costume moral precisa ser baseado na revelação de Deus, claro, numa percepção inteligente da realidade. Deus não fala sobre tudo no texto bíblico, mas aplicando o que eu encontro ali para a minha realidade, como é que eu encontro uma vida que seja justa, honesta, de acordo com os valores de Deus. Porque acho que na Bíblia não deve ter não pode ir no cineminha. Não é um vademecum. A Bíblia não é o vademecum de regra 1 é isso, regra 2 é aquilo. É a revelação de uma história que se manifesta, que claro, a gente aplica a nossa vida. E aí você vai pensar acerca da vida a partir dali. Existem imperativos morais claros na Escritura, por exemplo, a condenação da embriaguez. Então, cristãos podem fazer consumo moderado de álcool, não tem problema, mas a embriaguez é um pecado. Então a gente não enche a cara. Eu posso beber um vinho, eu posso provar uma cerveja, mas eu não posso ficar bêbado, não posso sair da minha consciência, por exemplo, ou ficar viciado em álcool, por exemplo. E a embriaguez é amplamente condenada na Escritura, mas o consumo moderado de álcool, você encontra Jesus bebendo álcool com os discípulos, por exemplo, né? Então você teria o costume moral, o imperativo moral muito claramente estabelecido ali. Até quando você fala sobre sexualidade ou sobre honestidade, existem imperativos morais muito bem estabelecidos na Escritura, que eu os obedeço, porque eu acredito que Jesus os revelou para mim, como o padrão que ele estabelece de uma vida boa, justa e honesta. Eu posso criar minha própria moralidade. Eu vou descobrir o que é o certo e errado pra mim, baseado no que eu sinto, no que eu prefiro. Mas essa é a promessa da serpente em Gênesis 3, lá no início de tudo. A ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente tem dificuldade de interpretar esse texto, porque conhecimento pra gente, mais grego, né, cultura mais grega, conhecimento é uma coisa cognitiva. Mas conhecimento, na cultura hebraica, tem uma ideia muito mais relacional. Então, quando fala sobre conhecer o bem e o mal, tem mais o sentido de se relacionar com o bem e o mal. Então, a ideia é que agora Adão e Eva arbitrariam, de alguma forma, o bem e o mal para eles próprios. A promessa da serpente no jardim, quer você interprete como texto literal ou como um mito fundador do que é a queda da humanidade, a promessa da serpente é que agora nós decidiríamos o que era certo e errado pra gente. Não mais ficaríamos sujeitos àquilo que Deus quer da gente. E é assim que muitas vezes a gente quer viver até mesmo religião. Rapaz, isso aqui eu gosto, então não pode estar errado. Isso aqui eu não gosto, então deve ser errado, né? E muitas vezes até lideranças religiosas reproduzem isso. Como é que a gente escapa disso? A gente escapa disso primeiro crendo em Jesus como Senhor e Salvador e crendo que aquilo que Ele fala é verdade pra nós, mas olhando pra Escritura e tentando encontrar na Escritura o que é que Ele fala sobre cada assunto. E não ficar só no porque o pastor proibiu, eu não vou fazer porque minha igreja não deixa. Isso é muito pequeno. O que é que Deus espera de mim, né? E é aí que eu vou procurando. Aí você pode entrar nas mais variadas polêmicas morais. A Bíblia fala sobre tatuagem, a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, fala sobre sexo antes do casamento, fala sobre ir na balada. O que é que a Bíblia fala sobre essas coisas? A Bíblia não fala de balada, né? Mas não tinha balada naquela época. Mas havia outras festividades, havia outros eventos públicos. O que é que a Bíblia fala sobre a participação em algum tipo de evento público mais polêmico e tal. E aí a gente vai tentando chegar nesses lugares. Tem um clássico, acho que um monte de moleque já deve ter passado por isso, que é a coisa do anime, a coisa do demônio. Que é o famoso, já deve ter ouvido algum caso parecido. Quando eu me converti aos 14 aninhos de idade, eu era o que nós chamávamos à época, que ainda se chama hoje, mais menos modernamente, de otaku. E aí eu me converti numa igreja muito restrita, muito restritiva. Ixi, imagina ver um Narutinho ali. Não tinha noção de nada, cara. E eu era um menino de 14 anos que foi pra igreja, queria encontrar Jesus.
Quando eu me converti, eu tava confrontado com a ideia da morte, né? Então você imagina, um menino de 14 anos não foi convencido intelectualmente da superioridade moral do cristianismo. Nada disso. Eu só entendi que um dia eu ia morrer. Foi isso. Com 14 anos eu comecei a ler literatura demais, adorava os parnasianos, descobri que uma hora a vida ia acabar e pareceu muito sem sentido pra mim a existência, sabe? Poxa, eu vou curtir aqui, vou ver o negócio, mas daqui a pouco acabou tudo e nada faz sentido. Se vai acabar tudo daqui a pouco, eu só tenho que curtir o máximo que eu puder essa jornada aqui, me entreter no que eu puder, ignorar ao máximo a temporalidade da existência, ignorar que nada tem um sentido pra além de mim e empregar sentido nas coisas. E assim, é um jeito muito triste de viver pra mim, entendeu? É muito triste de viver, assim, só tentando maximizar os prazeres enquanto ainda dá, sabe? E isso foi o que me confrontou, o Iaguinho de 14 anos overthinking a partir da vida. E aí eu comecei a dizer, cara, tem que existir alguma coisa pra além daqui. Foi onde eu encontrei a religião, né? Claro que posteriormente, eu amadurecendo, crescendo, eu confrontei essas minhas próprias bases. E isso por si só já não era o bastante, tá? Mas eu posso estar só procurando uma outra forma de me anestesiar na religião. E aí fui atrás das bases mais intelectuais, mais morais, mais históricas do próprio cristianismo e me convenci melhor daquilo que já tinha me captado emocionalmente, digamos assim. Mas aí eu chego na igreja e tá o pastor falando as coisas. Só isso, ele me disse que esse negócio desses anime, esses desenhos japonês, isto é coisa do demônio, entendeu? E eu tava fazendo minha coleçãozinha completa dos meus mangás. O que era que você tava lendo na Cara, época? eu tava lendo... Eu lembro claramente, eu estava lendo Battle Royale naquela época. Ainda é tranquilo. Cara, é razoável. Pensa quem tá lendo violento, é bem Demon Hunter hoje. Eu tenho o Demon Hunter lá em casa. Aí, ó. Nem o li pastor ainda. lendo Demon Hunter aqui. Pô, mas vai caçar demônio, né? Demon Hunter, tem que caçar o diabo. Não, mas explica que o Naruto é um demônio da raposa de 9 caudas. Pô, é osso. Não, mas os animes não ajudam a gente. Porque a cultura japonesa... Tô diversando, legal, que mais legal isso. Porque na cultura japonesa, você não tem uma influência cristã muito profunda. Você tem, sei lá, 0,5% de cristão no Japão. Entendeu? 0,5%. É muito pouco. Você vai ter uma cultura muito shintoísta. Então, se você pensa na cultura popular brasileira, tudo é meio católico. Você pensa no Alto da Compadecida, por exemplo. Você vai ter lá Maria, Jesus no final aparecendo. É parte da influência católica sobre a cultura popular brasileira. Até que não é católico, tem uma influência católica muito profunda. Você pensa nas cruzes dos tribunais, por exemplo, como um jeito de referenciar um julgamento injusto da história, como um símbolo. É um símbolo católico, religioso, mas que virou uma coisa cultural. Você não tem que ser católico pra entender o significado da cruz ali. É uma influência da formação da cultura e tal. Quando você pensa no Japão, é outra influência cultural. Você tem os shinigamis, você tem o mundo vazio, o mu, né? O mu como esse lugar de nada, pra onde você vai e tal. Você tem uma outra influência cultural. Quando chega nos animes pra gente, caraca, nossas mães não vão entender que tem um demônio acompanhando o cara, mas o demônio não é do mal, necessariamente, na história, entendeu? E a tradução também não ajuda, né? Não, aí você pensa no Dragon Ball, não tem como defender Dragon Ball. Não tem. Por quê? Poxa, quando minha mãe chega na sala e tem um monte de gente em volta gritando Satã, Satã. aí me desculpe, aí como é que eu ajudo? Como é que eu ajudo minha mãe? Como é que eu explico pra minha senhora, minha mãe, que esse Satã não é o diabo que tá sendo louvado na TV da sala dela? Aí não dá. E esse que você acabou de assistir